Vamos lá? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Fazermos uma oração. Vamos pedir para o nosso irmão Renato. Presbítero, diácono, apóstolo? Diácono Renato. Apresente a gente a oração, meu irmão, por favor. Grandioso Deus, eterno Pai. Nós te louvamos, Jesus. Agradecemos o Senhor por este momento, pela tua graça manifesta sobre nós, Senhor. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor venha iluminar a nossa mente com o teu Espírito, nos dando graça e sabedoria no Senhor, para poder, Senhor, compreendermos as riquezas, as virtudes, da força e do teu poder, no nome de Jesus, Senhor. Seja conosco, dai-nos graça, Senhor. Nós te pedimos, nós necessitamos do Senhor e da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar a teologia do Novo Testamento. Nós tratamos textos do Antigo, né? Nas últimas aulas. E nós vamos iniciar hoje teologia do Novo Testamento, né? E a metodologia não muda, tá? Algumas coisas vai mudar por conta das cartas de Paulo, né? Tem duas coisas que são bem diferentes, né? A metodologia com que Paulo escreve alguns trechos das suas cartas, né? E também as parábolas, né? No Antigo Testamento tem parábolas, mas no Novo Testamento é onde vai ficar mais conhecido, né, esse método de escrita que é as parábolas. Então nós vamos trabalhar isso um pouco também, esse conceito para vocês ir pegando. Mas quando nós falamos de exegese, extrair o sentido original do texto, claro que nós sempre vamos falar de texto na língua original, contexto histórico-cultural, como a gente veio falando nas últimas aulas, porém há algo que é muito importante, que é a linha de largada. Se você queimar essa largada, você errou todo o resto. Que é o quê? Você saber ler bem o texto na língua portuguesa. Aí você fala, Tarcísio, mas a gente não é analfabeto. Eu sei que nem vocês, nem eu sou analfabeto. Mas a gente comete, às vezes, erro grotesco de leitura do texto na nossa própria língua. Você acredita? Ó, vou te dar um exemplo. Abra comigo aí, João capítulo 5, versículo de número 39. E são detalhes, tá? A nossa língua portuguesa é uma língua extremamente complexa, né? E alguns detalhes, às vezes, passam por nós desapercebido, mas esse passar desapercebido faz com que a gente compreenda o texto totalmente equivocado do que o texto realmente quer transmitir como mensagem. João capítulo 5, versículo 39. Quem pode ler? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Certo. Vamos lá. Quem aqui pode dar alguma sugestão do que o texto está querendo dizer? Quem pode dar uma sugestão? O que o texto está querendo dizer? Quando Jesus fala, examinais as Escrituras, porque contém nelas a vida eterna e elas que testificam de mim. O que Jesus está querendo dizer aí? É um texto simples, sim ou não? Nem tanto. Se você ler no português correto. O que está querendo? Não precisa ter medo, não. Pode falar. Está querendo que, não para a gente ler, mas que a gente extraia no máximo as Escrituras. Você está querendo dizer que Jesus está dando uma ordem. Examinar as Escrituras. É uma ordem. É isso? Quem acha que é uma ordem? Levanta a mão. É uma ordem. Quem acha mais que é uma ordem? Pode falar. Você acha que é uma ordem? É uma necessidade. Certo, uma ordem e uma necessidade. Aí é que está a questão. Por quê? Esse texto não é nem uma ordem, nem uma necessidade. Jesus está diagnosticando algo. Ele não está dizendo assim, ó, vocês devem examinar as Escrituras. Olha o detalhe, ó. Olha como que está o texto, ó. Examinais. O que significa examinais? Ele está dando um exemplo. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam nela ter a vida eterna. Mas ela testifica de mim. Eu sou a vida eterna. Sou eu que tenho a vida eterna. Por quê? Para quem que Jesus está falando aqui? Os doutores da lei. Os doutores da lei acreditavam que nas Escrituras tinha a vida eterna.
Só que eles não criam naquele que tem a vida eterna, que é o Cristo. E Jesus está dizendo assim, ó, vocês examinam as Escrituras, porque acham que nela tem a vida eterna, mas elas testificam de mim. Eu que sou a própria vida eterna. Ele não está mandando, ele está diagnosticando. Você entende? Ele estaria mandando se estivesse escrito assim, ó, examinai, sem o S. Se estivesse escrito examinai, era uma ordem. Agora, porque tem um S, não é uma ordem, é um diagnóstico. Uma palavra, uma letra, né? Uma letra mudou todo o significado. Você entende? Por isso que eu falo. Tem muita gente que fala, não, grego, hebraico, pá, não sei o quê. Aí eu falo, que bênção, que legal. A pergunta é, você sabe ler no português mesmo? Se souber ler no português, já é uma ajuda significativa. Entendeu? Uma letra, examinai, ordem. Examinais. Vocês examinam as escrituras e julgam ter nela a vida eterna. Mas elas estão testificando de quem? De mim. Entendeu? Isso não é uma ordem, isso é um diagnóstico. Você muda tudo, não muda? Eu podia pegar N textos aqui e vocês iam falar, meu Deus do céu, não acredito. Só por conta de ter lido em português, só que da forma errada. Da forma errada. É porque esse texto aí, muita gente traz sobre isso, né? Não ler. Você não tem que ler, você tem que examinar, estudar. Não tem nada a ver agora. Mas mas eu vou falar para vocês, isso não é um... O que acontece? Existem erros que se tornou tradição. Textos mal interpretados que se tornam tradição. Vou dar um exemplo. Eu, Tarcísio, já falei diversas vezes que esse texto era uma ordem. Eu mesmo. Por quê? Porque eu simplesmente passei o olho no texto e nunca realmente fui estudar, me debruçar. Quando eu parei, eu falei, nossa, que erro fatal. Não é uma ordem, é um diagnóstico. Ou seja, eu falei errado várias vezes. Então, qualquer um pode errar uma simples leitura na língua portuguesa. Então é por isso que, quando você estiver lendo a Bíblia, principalmente preparando uma mensagem, leia com atenção. Leia o texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até talvez você gravar boa parte do texto. Tem muitos textos que eu já preguei que eu lia o texto traduzindo, porque eu uso a Almeida atualizada, né? E a Almeida atualizada tem várias palavras que são difíceis. Não sei se você já percebeu. Às vezes eu leio o texto já traduzindo a palavra. Aí você fala, cara, eu estou usando a mesma tradução que ele, por que ele está falando outra palavra? Porque eu já li tanto esse texto que eu já consigo ler e as palavras que eu sei que é difícil no cotidiano nosso, eu traduzo para uma palavra que é mais fácil no nosso cotidiano. Você pega uma intimidade com o texto, a ponto de você poder ver e falar, isso daqui não é uma ordem, isso daqui é um diagnóstico de que Jesus estava dizendo que eles eram muito fervorosos nas Escrituras. Eles examinavam muito bem as Escrituras, porque eles acreditavam que nas Escrituras tinha vida eterna, mas eles não reconheciam o próprio Cristo, a qual as Escrituras que eles examinavam revelavam. É um diagnóstico. Certo? Cara, triste não? É terrível, né? Você vê, né? Você pega um texto batido assim. Não, eu confesso, quando eu descobri isso, eu fiquei triste comigo mesmo. Falei, meu Deus do céu. Até os escribas dos fariseus, que eram os doutores da época, Jesus chamou a atenção dele. Ele já fala aqui, ó, no rodapé, ó, examinai as escrituras, ainda que para os judeus o estudo da Bíblia era o coração da religião, o preconceito contra o humilde mestre da Galiléia não lhe permitiu que reconhecesse nele o Messias prometido. A descrença não surge principalmente por falta de evidência, mas por carência de amor e humildade. Você viu que o tradutor não pode errar, né? O comentarista. Porque ele tem que fazer a análise do texto muito bem. Mas eu trouxe só esse exemplo, tá? Para vocês entenderem que, por mais que a gente está tratando de grego, de hebraico, né? No caso grego hoje, porque é Novo Testamento, mas se você ler o texto na língua portuguesa, você já vai extrair uma riqueza profunda, tá? Então, leia muito bem o texto na língua portuguesa e também utilize a língua original, né? E também o contexto histórico-cultural. Mas se você lê na língua portuguesa muito bem, você já vai evitar uma série de erros. Então, a exegese começa com a leitura na sua língua.
né? E leia bem na sua língua. Aí você vai iniciar uma boa exegese e vai extrair o sentido muito bem daquele texto, certo? Nós vamos tratar de um texto hoje que é bem conhecido também, bem famoso, que está em Marcos, capítulo de número 5. Esse texto aqui é muito conhecido. E nós vamos percorrer os métodos, né? Método histórico, cultural. Certo. Maravilha. Bom, primeira coisa, nos evangelhos, para você extrair o contexto histórico-cultural, você precisa pensar o texto e pensar a região que o texto está mencionando, certo? Nesse texto de Marcos capítulo 5, o texto menciona uma região, que é a região dos Gerazenos, certo? No livro de Marcos. Só que no livro de Mateus, no capítulo 8, o texto vai dizer que essa região é a região dos Gadarenos, né? E tem muita gente que falha de forma comunal quando diz que ambas eram as mesmas regiões, só que são traduções diferentes da mesma região. Totalmente errado. São duas regiões diferentes de uma região grande, uma cidade ampla, chamada Decápolis, que era a junção de 10 cidades, tá? E nessa Decápolis tinha a cidade dos Gadarenos e a cidade dos Gerazenos, tá? Essas duas cidades eram cidades vizinhas, extremamente pequenas, aldeões. Então essas duas cidades, por ser extremamente pequenas, elas compartilhavam o mesmo cemitério, a beira-mar. É por isso que Mateus fala, ele chegou na cidade dos Gadarenos. Marcos e Lucas vai falar, não, ele chegou na cidade dos Gerazenos. É porque as duas cidades que eram vizinhas compartilhavam o mesmo cemitério à beira-mar. Então você... Só que e essa questão geográfica você consegue pegar até no Google. Quanto mais que o ChatGPT hoje, ele te dá facilmente. Tá? É só uma questão de percepção, de você aguçar a sua curiosidade para querer realmente conhecer o porquê que um cita Gadara e o outro cita Gerasa. Certo? Então, vamos lá. Agora, para a gente entender o contexto histórico-cultural dessa região, que a gente já viu que são duas cidades coligadas, extremamente pequenas, por isso compartilhavam o mesmo cemitério à beira-mar, nós precisamos entender algumas coisas. Vamos lá. A cidade de Gerasa e também de Gadara ficava nessa cidade mais ampla, chamada Decápolis, correto? E aí você precisa se perguntar, poxa, essa cidade de Decápolis é uma cidade de judeus? É uma cidade de gentio? Quem que são as pessoas que habitavam ali? E aí você fazendo essa pesquisa, você vai descobrir que quem habitava nessas regiões eram pessoas extremamente gentios de cultura grega, mas que também eram fiéis ao Império Romano. Então eles vão servir ali alguns deuses como o deus Zeus. Zeus é o nome de um deus de cultura grega, mas na cultura romana ele foi transferido o seu nome para Júpiter. Então tinha altares na cidade, tanto com o nome Zeus, como altares na cidade com o nome Júpiter, que era o mesmo deus, um com o nome grego, o outro com o nome romano, para você ver como que era multifacetado a cultura ali dessa região dos Gadarenos. Eles serviam também a deusa Artemis, que também era o nome grego, que foi traduzido por nome romano, deusa Diana. Quem se lembra da Diana dos Efésios? Que tinha um templo glorioso na cidade de Éfeso, né? Ele servia também o deus Dionísio, né? Que um nome grego, que depois foi chamado de deus Baco, né? No mundo romano, que era um deus da festa, era um deus onde as pessoas se embriagavam, era um deus onde eles faziam uma festa chamada bacanal, né? Já ouviu falar essa expressão, bacanal? Então, vem da festa do deus Baco. Então, toda essa religião grega misturada com um pouco de filosofia romana estava ali incutido dentro daquela região de Decápolis. Então, aquele povo não era um povo de cultura judaica, era um povo totalmente de cultura gentílica. Tá? E lá também, como todas as cidades gentílicas dominadas pelo imperador romano, eles adoravam tanto a cidade de Roma quanto também a figura do imperador.
Então era uma cidade onde a religião ali não tinha nada de judaísmo. Se não tinha nada de judaísmo, logo eles não tinham nenhuma esperança no Messias judeu que está na lei de Israel. E a pergunta é, se Jesus disse que primeiro tem que dar o pão para os filhos de Israel, para depois distribuir para os gentios, o que Jesus foi fazer então em Decápolis? Não tinha nada de judaico lá. Pelo contrário, a cidade de Decápolis, a região de Decápolis era abominação para os judeus. Abominação. O que Jesus foi fazer lá? Fica a pergunta. Entendeu? Vai pesquisar depois, não vou responder não. Depois vocês vão lá pesquisar o que Jesus foi fazer em Decápolis. Por que Marcos, por que essa região de Decápolis foi tão importante no ministério de Jesus que foi relatado por Mateus, Marcos e também Lucas, os 3 evangelhos sinóticos, né? E vocês vão descobrir o porquê, qual era o propósito. Mas essa cidade era também uma cidade que ela tinha um viés comercial muito forte, né? As terras lá eram boas, então eles tinham vinha, a agricultura lá era muito boa, eles também faziam muito azeite lá, eles tinham também bastante colheita de trigo, então eles eram muito fortes na agricultura. Porém, aonde a cidade ganhava mais dinheiro era que os soldados romanos, quando eles iam para a guerra, e eles andavam, 200, 300 quilômetros em marcha até chegar à região do campo de batalha. Portanto, eles precisavam de um suprimento que tinha um alto teor de gordura, onde ia dar para ele energia, para eles andarem, certo? Mas um suprimento que também seria fácil deles carregar e um suprimento que também teria um alto nível de durabilidade, porque andando em regiões durante muito tempo, não tinha frigobar, não tinha geladeira, então eles precisavam de uma carne que durava muito tempo. E a carne de porco, quando ela era defumada e salgada, ela durava dias, talvez meses. Então, a principal carne que os soldados romanos consumiam era a carne de porco defumada e salgada. E a região ali do Israel antigo, as regiões dominadas pelo Império Romano, que tinha maior nível de produção de porco, era Decápolis. Então, Decápolis era rica porque eles produziam o principal alimento dos soldados romanos das legiões de César. Tá conseguindo agora conectar o porquê daquele alarde quando os porcos... Contexto histórico-cultural. Assim, quando os porcos vão para o despenhadeiro, vai afetar de forma extremamente grave a economia de toda a região. Toda a região ali agora estava em frangalhos. 2.000 porcos se precipitaram. Só que quando essa notícia chegasse no Império Romano, que era um império que, apesar de subjugar as regiões, deixando com que eles adorassem os seus deuses, deixando com que eles vivessem sua própria economia, mas era um império que, se eles atrapalhassem os planos do império de expandir territorialmente, eles seriam totalmente brutos com aquela região. Imagine o medo. E quando eles vierem aqui buscar carne de porco, e a gente não tem mais porco, o que eles vão fazer com a gente? Daí imaginou? Tudo isso estava rolando na cidade, nesse texto aqui. Então parece ser um texto, né, batido, porque é um texto de milagre. E texto de milagre, geralmente, por a gente ouvir muito, né, parece que seja, mas não era tão simples assim. Eles tinham 2 rotas comerciais, né, que dava desde a Arábia até o Egito. Então pegava as 2 pontas do Oriente Médio, da Arábia até o Egito, que era chamado de Via Régia e Via Maris. Então, tudo que produzia na cidade, ele tinha fácil locomoção para qualquer região do mundo antigo. Então, eles não só produziam coisas que eram extremamente importantes para gerar a economia da cidade, mas eles conseguiam distribuir isso facilmente. Isso fazia com que o dinheiro entrasse mais rápido e a cidade fosse cada vez mais rica. Eles tinham dinheiro, tá? E o melhor, o soldado romano reconhecia tanto a importância dessa cidade por ela oferecer suprimento para os soldados do Império, que os soldados romanos deixou essa cidade com um privilégio que quem tinha esse privilégio na época do Império Romano era uma cidade extremamente próspera, que é o quê? Eles cunhavam a sua própria moeda. Eles não usavam a dracma, que era a moeda romana. Eles cunhavam a própria moeda da região de Decápolis.
o que fazia com que eles pagassem muito menos impostos para o Império Romano. E você sabe, né, está no Brasil, que o impostômetro é... Quem paga menos imposto, logo consegue usufruir melhor daquilo que você produz. Isso é bom, sim ou não? Imagine, 50% do que você gasta é de imposto, mas se isso fosse revertido para você gastar com aquilo que você realmente quer. Então, tudo isso está girando ali na mente do povo da região de Decápolis, certo? Dá alguma luz para o texto, isso, sim ou não? Bastante, né? Bastante. Muito mesmo. Então, por isso que esse texto ele é um texto que eu digo que é o texto mais coringa que tem na Bíblia, né? Porque você pode pregar missão, você pode pregar não só sobre missão, mas você pode pregar sobre conversão, você pode pregar sobre... É absurdo isso aqui. Esse texto aqui é um texto muito rico e mal explorado. Muito mal explorado. Tá? Então, o contexto histórico-cultural abarca tudo isso. Tá? Isso era a região da cidade. Uma cidade próspera, cunhava a própria moeda, tinha moral com o Império Romano, porque fornecia a principal alimentação, que era carne de porco defumada e salgada, para os soldados do Império. O Império só iria expandir se eles tivessem suprimento para os seus soldados levarem para a guerra. Eles chegaram na Germânia, chegaram na Espanha, chegaram em um lugar extremamente longe, porque eles tinham um suprimento que durava toda a viagem. Quem fornecia? Região de Decápolis. Uma cidade estratégica, muito estratégica, chave para o Império Romano. Só que Jesus entra nessa cidade, que era extremamente estratégica para o Império, e falou, vai ser nessa cidade que eu vou fazer a minha obra, e o que eu fazer aqui vai ser mais importante para o meu reino do que essa cidade é para Roma. Estão conseguindo compreender? Jesus vai lá porque ele sabia que o suprimento do império, que fazia o império ser glorioso, vinha de lá. Então, vocês podem mandar a carne de porco, mas junto com a carne de porco vai o meu evangelho também. Então, está dentro da estratégia missionária de Jesus. Tem região melhor? Uma região que se comunica com o Império Romano? Uma região que o Império Romano depende? Tem lugar melhor para você fazer o reino de Deus ser implantado e crescer ali naquele lugar? Vocês entendem? Então, por que Jesus quebrou o protocolo de levar o evangelho para os judeus? Tem um porém. Acabei dando a resposta, né? Tem um porém, tem um significado, certo? Foi para chocar, né? Literalmente. Aqui, e principalmente a narrativa de Marcos, Marcos faz a narrativa do seu evangelho, Jesus como servo sofredor, só que ele coloca um porém. Ele é servo sofredor. Ele não tem genealogia, mas ele é rei. Ele serve as pessoas, mas ele demonstra no seu poder, na sua manifestação, que ele não é da terra, ele é divino. Ele é muito maior do que César. E você vai ver como que Marcos vai trabalhar isso nesse texto especificamente. Ficou claro aqui o contexto histórico-cultural? Tudo isso que eu falei, você pode fazer perguntas no chat. Isso daqui não está... Dificilmente você vai encontrar tudo isso de informação em um livro só. Mas você tem uma ferramenta poderosa. É isso que eu quero que vocês abram a mente. Saiba usar a ferramenta boa que está nas nossas mãos, nos nossos tempos atuais. Tudo isso você consegue. Se você fizer essas mesmas perguntas, como que era a economia da cidade? Qual que eram as principais vias comerciais? Ele vai te dar tudo. Fácil, 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 fácil. Então, a questão é, não tem desculpa. Está na nossa mão, está na palma da nossa mão. Certo? Contexto histórico-cultural. Agora vamos para o segundo método, que é o método linguístico, tá? Especificamente nesse texto, o método linguístico é uma coisa que você aplicando nesse texto vai explodir a sua mente. Para cada texto, aqueles 4 métodos que eu dei, para cada texto, os 4 métodos vão ser importantes para você extrair o sentido do texto. Mas existem alguns textos que o contexto cultural vai dar muita luz. Muita luz. Muita luz. Mas existe algum texto que vai ser o texto original que vai realmente dar aquele sentido mesmo original que o texto realmente quer dizer. Vou te dar um exemplo. Tem uma parábola de Jesus que é a palavra das minas. Que Jesus fala assim, ó, um senhor, ele foi tomar um reino numa terra distante
e ele deixou 10 servos seus, para cada servo ele deu uma mina. Ele foi para esse reino, só que foi enviada uma embaixada dizendo, olha, nós não queremos que o Senhor reine no meio de nós. Tudo isso que Jesus está falando aconteceu de fato na história de Israel. Com Herodes, Arquelau, que era um dos filhos de Herodes, quando Herodes o Grande morreu, ele vai até Roma para adquirir o direito de dominar sobre a região de Jerusalém, só que os povos de Jerusalém mandam uma embaixada até o Império Romano, dizendo assim, nós não queremos que ele reine no meio de nós. Jesus estava falando algo que literalmente tinha um fato histórico idêntico à narrativa que ele estava dizendo. Então, quando você pega esse fato histórico e você olha o texto, o fato histórico vai te abrir o entendimento. Então, nesse texto, especificamente das parábolas das minas, o fato histórico vai te dar uma interpretação muito mais clara e muito mais fácil, você vai extrair o sentido original do texto. Mas existe texto que é a língua original que vai te dar essa visão panorâmica do texto e também a forma de você extrair o sentido original. Existem outros textos que você precisa entender todo o contexto de como o evangelista, Marcos, Lucas, como que eles constroem a narrativa do seu evangelho para você entender por que eles colocou aquele texto naquela região específica do livro, entende? Então, se você juntar os 4 métodos, não tem como errar. Mas, às vezes, um método ou outro vai se sobrepor, tá? Para você extrair realmente o sentido original do texto. Agora eu quero que vocês leiam, aí, pode ler na sua tradução mesmo. Vocês vão ler do versículo de número 4, versículo 3. Vão ler do versículo 3 até o versículo de número 8. Leia com atenção, tá? Vou dar aí para vocês 10 minutos para vocês lerem. Marcos 5, do versículo 3 até 8. Pode ler várias vezes. Vê se você encontra alguma coisa aí no texto que está fora de ordem ou que tem uma ordem diferente dos fatos. Vê se você encontra alguma coisa aí que dá alguma dica. Conseguiram observar aí alguma coisa sobre alguma ordem do texto que parece que Marcos ele colocou numa ordem diferente do que o fato realmente aconteceu? Tem uma dica aí, não é uma coisa assim muito que chama muito aos olhos, tem que ler com muita atenção, mas no português você já consegue identificar. Pensa como é que você colocaria numa ordem progressiva o fato que o texto está dizendo. Ó, Jesus chega à beira-mar, aí o endemoniado vê ele, o endemoniado se aproxima, o endemoniado adora. Aí depois que o endemoniado adora, o que vai acontecer? Vê se o texto dá alguma dica. O que aconteceu depois que o endemoniado adorou a Jesus? O que ocorreu logo depois? Isso parece simples, mas vocês vão ver que não é. Como se fosse o espírito imundo
tipo, dominando ele para o espírito imundo falando com Jesus, não O endemoniado. o Isso foi quando os demônios falam: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, né? Viesse nos atormentar antes do tempo. Ele vem falando que ele clamava, né? Ele clamava e quando ele vê Jesus, ele adora. Mas Isso. depois que ele adora, ele tem uma outra reação de dizer que o que ele tinha com ele e tal, né? Mas aí é que tá. Quem foi até Jesus e quem clamou foi o homem. Mas quem se manifestou depois, que falou: que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, é os demônios. Mas por que os demônios tiveram essa reação? Isso aí. Ó, não falei pra ela antes, tá? Isso daqui não é marmelada não, tá? Mas, ó, isso faz toda a diferença, porque eu vou explicar isso pra vocês, nós vamos fazer a exegese dos versículos, e quando a gente chegar aí, você vai ver o porquê que isso faz tanta diferença na hora de você interpretar o texto. Porque é você saber o porquê que os demônios reagiram do jeito que reagiu. Não foi por conta da adoração do homem. Não foi por conta da adoração. Foi por conta da fala de Jesus que veio logo subsequente à adoração. Só que quando você vai ler a ordem do texto, logo depois da adoração, não está o texto dos demônios já falando? Então, só que olha o versículo 8. Está falando, ó, porque lhe disse Jesus. Ele está falando de algo que aconteceu anteriormente. Se você não se atenta a esse porquê, você vai achar que a reação dos demônios foi porque o homem adorou a Jesus. Aí, se você for aplicar isso no seu texto, você errou. Porque a reação não foi por causa da adoração. Foi porque Jesus falou para os demônios: sai deste homem. Você entende? Um detalhezinho, um porquê. Se você não entender, se você não ler na língua portuguesa com atenção, você vai aplicar que a reação dos demônios foi por conta da adoração do homem. E aí, pentecostal gosta de fazer muitas aplicações. Imagine as atrocidades que vai vir dessas aplicações. Só porque o cara não entendeu o porquê do versículo seguinte. Compreenderam? Então, são detalhes. Eu estou falando aqui de língua portuguesa. É por isso que o texto, se você não se debruçar sobre o texto, a chance de você errar é enorme. Enorme. E um texto fácil, teoricamente, muito pregado, de milagre, que é o que mais se pregam nas igrejas pentecostais. Textos de milagre. E mesmo assim, se não ler corretamente, vai pregar errado. É bom ler em outras versões também, que aqui está dizendo, ó, ele disse isso porque Jesus havia mandado. Uhum. O verbo já está no passado. Já dá uma sugestão gigantesca. Você entende? Muito bom, é isso mesmo. É porque agora você falando, que aí a gente abre a mente agora e já começa a ler de outra forma, né? Porque Você entende? eu diria seguir. É por isso que, ó, vou falar uma coisa pra você, confessar uma coisa. Pra quem é exegeta, quem já acostumou a fazer exegese, às vezes é uma tortura ouvir umas mensagens. Você tá ouvindo, você fala: meu Deus, a pessoa não leu. Aí vem um monte de coisa na cabeça. Por que ela não leu o texto? Por que ela não se dedicou? Por que ela não se debruçou sobre o texto? E eu vou falar uma coisa pra vocês, experiência minha. Eu já peguei textos que eu li e veio um monte de coisa extraordinária na minha mente. Que eu falei: meu Deus, a revelação veio quente. Quando eu fui fazer a análise, estava tudo errado. Sabe quem foi que formulou isso? Foi a minha cabeça, não foi o Espírito de Deus. Você entende? E tem um monte de gente que cai nesse conto do vigário. Porque a nossa cabeça, nós temos uma coisa que Deus nos deu chamada imaginação. Existem conexões neuronais dentro do nosso córtex pré-frontal que vai buscar memórias, vai conectar e vai fazer disso imagens. Você não sonha? Sabe o que é o seu sonho? Nem sempre é revelação, são conexões neuronais que vão criar narrativas. Você já imaginou você sonhar uma coisa que você nunca viveu? E você sentir no seu corpo, acordar sentindo no seu corpo como se aquela experiência fosse real? Isso é o poder da tua imaginação. É o poder da sua mente. Isso pode acontecer quando você está analisando um texto. Vem coisa extraordinária. Oh, meu Deus, ó, revelação, ó, veio do céu. E aí é só a sua imaginação que está aflorada. Não é fruto de uma interpretação correta do texto. Você entende?
Então, é por isso que a gente não inibe a ação do Espírito, mas a gente tem que entender o sentido do texto. Aí o Espírito vai agir com as ferramentas que você extraiu do texto, para te dar uma inspiração de uma mensagem, uma inspiração de aplicação dentro daquilo que o texto disse. Senão, isso é mero achismo. Porque agora você falando, né, já abre a mente, que nem se você for ler o 9, ele perguntou-lhe, só que ele já tinha expulsado. Ele está narrando a história. Exatamente. Perguntou-lhe, né, qual é o seu nome? Em seguida, de novo, né, e rogou-lhe, né, que mandasse aos porcos, né, porque se fosse o ponto, rogou. Exatamente. Então são detalhes, tá, meus queridos? Mas são detalhes extremamente importantes. E é nesses detalhes que você vai extrair as melhores pérolas dentro do texto bíblico. Então, vamos lá, vamos analisar agora esse texto, alguns versículos. Atente seus olhos para o versículo número 5, que diz assim, ó: andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ó, dentro desse versículo tem dois fatos aqui. Primeiro, ele vai narrar que o homem andava de noite clamando entre os sepulcros. Quando esse homem andava de dia e de noite clamando sobre os sepulcros, ele está demonstrando uma condição de sofrimento, sim ou não? Maravilha. Tá. Ele está demonstrando uma condição de sofrimento. Essa condição de sofrimento é o fato de ele estar endemoniado quando ele clama, ou o fato dele estar em consciência quando ele clama, sabendo que há momentos que ele fica endemoniado e inconsciente. O que você acha? Vocês entenderam a pergunta, não? Não, né? Eu percebi. Quando ele está clamando, ele está com demônio manifesto, ou ele está num estado consciente e ele está vendo o que o demônio está fazendo com ele e ele começa a clamar, como se fosse um grito contínuo tentando se libertar daquilo. O que vocês acham? Porque o texto, ó, repare, Marcos não faz essa divisão. Ele fala, ó, clamava dia e noite, depois vai falar, e se feria com pedras. Só que quem em estado consciente vai se ferir com pedras? A não ser se ele tiver manifesto. Mas por que o demônio manifesto vai fazer ele clamar? Então tem duas questões aqui diferentes. Você entende? Quando o demônio parava de se manifestar nele e ele entrava em estado consciente, ele clamava, porque ele via os braços feridos. Só que quando o demônio manifestava nele novamente, ele se feria com pedras. Então você precisa fazer essa distinção. Só que essa distinção você vai fazer de forma mais fácil, claro, usando, né, o grego, né? Que é a expressão aí craso. Essa expressão craso no grego significa gritar continuamente. Só que essa expressão de gritar continuamente, que está traduzido por clamor aí, é um grito racional. Esse verbo grego é um grito racional. É um grito que vem de um processamento, de uma informação que te gera uma dor e te leva a um grito, a um clamor. Esse mesmo clamor, essa mesma expressão craso, está lá em João, capítulo 7, versículo 37, quando Jesus clama vendo a corrupção de Jerusalém. É a mesma expressão. Jesus clama porque ele viu, racionalizou a situação espiritual de Jerusalém, processou a informação e isso gerou nele um clamor. Então, o clamor dele aqui é um estado consciente dele. Mas você só vai conseguir pegar isso no texto original. Quando você pega a raiz do verbo craso, que é clamar, certo? Isso mostra o quê? Que o estado dele como ser humano é totalmente incompatível com o agente espiritual que está dentro dele. Isso daqui todo mundo sabe, né? Que a gente é pentecostal, a gente expulsa demônio para dedéu. Mas é bom a gente enfatizar, né? Essa mesma expressão vai mostrar o cego Bartimeu. O clamor do cego Bartimeu era um clamor racional, sim ou não? Reconheceu
através do reconhecimento que ele estava tendo, que aquele que estava passando era o filho de Davi, o Messias prometido, ele clama. Um clamor racional. Então, quando a gente pega a raiz da palavra crasso, a gente entende que ele está dando um clamor racional. Logo, no fato dele clamar dia e noite, ele não está manifesto. Ele está num estado consciente. Mas, quando ele se feria com as pedras, ele estava num estado manifesto. No mesmo versículo, apresenta dois estados do homem. Complexo, né? Só que vamos aprofundar mais. Vamos lá. Aí vai dizer que ele se aproxima de Jesus, versículo de número 6. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Correu e adorou. Bom, os evangelhos vão mostrar algumas cenas dos demônios adorando Jesus. Mas no caso aqui, os demônios manifestam em pessoas, tá? Mas no caso aqui, não são os demônios manifestos nesse homem que está adorando Jesus. É o próprio homem que está adorando Jesus. Só que pensa comigo. Nós falamos que Decápolis, portanto Gadara ou Gerasa, eram regiões onde não tinha judaísmo. Não tinha esperança messiânica. Como que ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus? Aqui eu acho que ele adorou por conta do socorro, eu acho, porque ali fala que ninguém andava pelaquela região por conta dele, né? Está sempre em manifesto. Eu creio que, acho que por uma pessoa ter chegado até lá, ele sem saber que era Jesus, acho que ele adorou por conta do socorro, acho que antecedeu o clamor dele. Mas aqui ele literalmente está reconhecendo a autoridade de Jesus quando ele adora. Porque esse ato de adorar vem de uma outra expressão grega. Ixi, acabou minha tinta. Que é proskaineo. Agora, se entender que Jesus já tinha dito para ele para sair os demônios, aí faz sentido. Aqui, literalmente, ele adorou reconhecendo Jesus antes de Jesus fazer qualquer coisa. E esse adorar é o ato, literalmente, de se ajoelhar, beijar a mão ou os pés. É literalmente de se submeter a uma autoridade. Esse ato era feito para reis, esse ato era feito para divindades em templos, ou esse ato era feito para pessoas com as quais ele tinha algum tipo de autoridade. Então, quando ele se prostra, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus, mas não teve nenhuma revelação de Jesus. Como que ele reconheceu? Que Jesus poderia libertá-lo a ponto dele se prostrar em adoração beijando as mãos ou os pés de Jesus. Essa é que é a pergunta, né, que fica no ar. Como que ele reconheceu? Você disse que essa região era a região, né, dos gentios. Não é? Ele já não tinha um conhecimento antes disso, lá já atrás de seus ancestrais, tudo. Porque essa era, como você disse, era uma região dos gentios. Sim. Já aí, pelo menos, eles comiam carne de porco. Os judeus não comem carne de porco. Então, na verdade, veja bem, a resposta está em versículos anteriores. Todo mundo que se aproximou dele se aproximou para prendê-lo. Todo mundo tentou colocar grilhão, corrente nele. Só que aí chega Jesus, com 12 discípulos, e não apresenta nenhum tipo de ameaça. Pelo contrário, ele vai sem nenhum tipo de expressão de vamos pegar ele, vamos prender, vamos fazer alguma coisa. Então, se ele não veio para ferir, logo ele veio para salvar, filho. Você entende? Isso é um fato comum, tá? Quem já teve experiência com possessão demoníaca sabe que quando uma pessoa está endemoniada e a presença de Deus chega perto dela, aquela pessoa fica mais sensível à percepção da presença de Deus que está perto dela do que uma pessoa que está num estado normal. Sabia disso? Muito perceptível. Muito perceptível. Eu não vou falar de testemunhos aqui, mas isso é muito perceptível, tá? Quem já teve experiência com possessão demoníaca sabe. Então, ele literalmente ele se prostra, ele adora e ele reconhece Jesus como uma autoridade que podia ali ajudá-lo, certo? Só que, como você viu, a sequência do texto, logo depois, é Jesus se dirigir a ele
que adorou? Se dirigir a quem estava dentro dele. Você entende? Jesus fala para os demônios: sai deste homem. Sai deste homem. E quando Jesus fala para os demônios assim, ó, sai desse homem, essa expressão sair, que é um outro verbo grego, que é ashershomai. Essa mesma expressão de sair, sabe que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi traduzido também para o grego, chamado Septuaginta. Né? Já ouviram falar da Septuaginta? Que é a Bíblia grega do Antigo Testamento. Na Bíblia grega do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento traduzido para o grego, essa expressão shershomai é utilizado para quando Deus manda o povo de Israel sair do território do Egito. Portanto, quando Jesus fala assim, ó, sai desse homem, ele não está dizendo somente para os demônios, saia deste homem e do território que vocês estão exercendo domínio. É muito mais do que sair do homem. Jesus está expulsando os demônios do território de Decápolis também. Seria Êxodo, será? Onde aparece em Êxodo 5:1 e Êxodo 12:31. Da palavra, né? Que Êxodo significa Ah, saída, sim, né? exatamente. É isso, o nome Êxodo vem disso daqui mesmo, isso. Ershomai. Então, ele manda sair, ó, você não vai sair só desse homem, você vai sair do território que você exerceu domínio, que é Decápolis. O que Jesus está mostrando é, só pode destituir alguém que existe, que tem domínio sobre um território, quando chega alguém que tem mais poder sobre aquele território do que quem já está dominando. Só que aqui existe uma coisa que os pentecostais sabem muito. O que é? Que existem demônios. Eu ia falar, mas eu falei, não vou por causa da polêmica na Não, mas aqui, filho, se tivesse reformado aqui, ia apanhar de cinto. Aqui já foi. Então, o próprio texto no grego mostra que o demônio tinha um domínio territorial, literalmente. Não era só sobre a pessoa, mas sobre o território da região ali de Decápolis. E olha que coisa, ele tinha tanto domínio territorial que o versículo 10 confirma isso. Olha o que diz o versículo 10, ó. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do... Oxe, mas Jesus não falou, sai desse homem? Por que os demônios interpretou como sair para fora do país? Entendeu? Então os próprios demônios entenderam que o que Jesus estava falando não é somente sai do homem, sai de todo o território que você também exerce domínio. Só que a pergunta é, por que os demônios falaram assim, não nos mande para fora do país? Por quê? Qual que era o problema? O que iria acontecer com os demônios se eles fossem expulsos do território que eles exerciam domínio? O que iria acontecer? Iam ficar sem lugar de estadia, né? Como diz sem lugar de estadia. E aí, é esse contexto que gera os demônios falarem aquela frase, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vieste nos atormentar? Aí o texto correlacionado, eu vou entrar nele também. Esse antes do tempo está em Lucas. Mas você entende o porquê que quando Jesus falou, sai desse homem, os demônios se amedrontaram? Só que agora vamos entender o que os demônios falaram para Jesus aí no versículo de número 7. Clamando com alta voz. Ó, lembra? Quem estava clamando dia e noite? Antes de Jesus chegar? O homem. E depois que Jesus chegou, quem é que começou a clamar? É isso aí. Esse é o papel da igreja. Na igreja, quando chega no lugar, as pessoas que estão sofrendo não podem clamar. Quem tem que clamar é quem fazia elas sofrerem antes de Jesus chegar. E aqui é os demônios que agora clamam. E eles dizem assim, ó. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, essa expressão é imploro. Estou implorando. Imploro
que imploram por Deus. Olha que coisa, os demônios implorando por Deus, como se estivesse pedindo a misericórdia de Deus. Imploramos por Deus que não nos atormente. E aqui, essa expressão atormentar é onde muda o jogo. Por quê? Essa expressão atormentar no grego é basino. O que significa a expressão basino? Ou pode ser também traduzida como basânino. O que significa isso? Atormentar. Essa expressão no grego era utilizada para quando eles queriam saber se um ouro é verdadeiro ou é falso. Então eles pegavam uma pedra negra, um pedaço de rocha, e eles começavam a raspar naquela barra de ouro, para saber se aquela barra de ouro é autêntica ou não. Então, ali, atormentar é literalmente fazer atrito entre a pedra e a barra de ouro, para revelar quem aquele ouro realmente é, se é falso ou verdadeiro. Se aquele ouro fosse falso, a pessoa que tentou apresentar aquele ouro numa transação comercial seria condenada. Quando eles falam assim, ó, não nos atormente, eles estão dizendo assim, ó, não revele a nossa fraqueza e o nosso juízo, porque a gente não tem poder territorial. Logo, o Senhor tem poder de nos condenar. Só que, olha comigo o texto de Lucas, capítulo 8. Hã? Essa revelação já pegou pesado. Não, aqui é um massacre, filho. Aqui é literalmente os demônios mostrando todo o poder e autoridade de Jesus. Lucas capítulo 8. Nós vamos ler aí... Oh, desculpa, Lucas não, é Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 29, ó. Mateus capítulo 8, versículo número 29. Mateus vai acrescentar algumas palavras ao que o texto de Marcos diz, ó. Eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste-nos aqui atormentarmos antes do tempo? Lembra, essa expressão atormentar é revelar a nossa natureza fracassada e nos imputar o juízo. Então, mas por que eles falam? Por que você veio nos julgar antes do tempo? Primeiro, os demônios reconhecem que eles não têm autoridade e eles reconhecem que eles estão em estado de condenação. Eles reconhecem isso. Só que eles sabem que essa condenação é uma condenação que vai vir na escatologia, uma condenação futura. Não é a condenação de agora. Eles conhecem o plano de Deus de condenação para eles no futuro. Então, é como se eles estivessem dizendo assim, não é agora que é para a gente ser condenado. Eu imploro que você não nos mande para uma condenação antecipada. Depois do milênio, né? Hã? Depois do milênio. Ixi, aí já é uma briga. Já. Aí, filho. Aí é uma revelação, meu irmão Anderson falou ali, é uma revelação forte, né? Sobre É, aí, né, que o homem poderia pensar muito, né? Olha a expressão dos demônios sobre o que espera da condenação futura. é como se eles estivessem assim, ó, o Senhor nos revelou. A gente não tem poder territorial. Mas a gente implora, não nos mande para a condenação do juízo final antes do tempo. Já imaginou? Meu Deus do céu, isso é muito forte, irmãos. Só que, para onde que eles estavam com medo de Jesus mandar eles? Olha aí, porque o texto de Marcos vai falar que eles estavam com medo de Jesus mandar eles para fora da cidade ou do país. Mas olha o que revela o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 31. Lucas 8, 31. Quem pode ler aí? Então os demônios suplicaram, se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. É 8, 31? É? De Mateus? Não, é Lucas. É Lucas. Então é errado. Rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então, para o abismo. Então, veja bem, ó. Eles falaram as duas coisas, ó. Não nos mande para fora da cidade. Está relatado no Evangelho de Marcos. Só que no Evangelho de Lucas mostra que eles também falaram outra coisa. Não nos mande para o abismo. O que é o abismo?
O abismo aqui, e aí tem várias traduções, né? No hebraico é o Tártaro, no grego é o que nós chamamos também de Sheol, ou seja, é o lugar do juízo final. É literalmente a condenação que vem depois do grande trono branco. O lago de fogo e enxofre, o abismo onde vão ser lançados todos os demônios, o inferno, a morte, o mar, todos que neles estavam e também os que não estão listados no livro da vida do Cordeiro. Então o que eles estão dizendo é: não nos condene no juízo final antes do tempo, nos mandando para o abismo. E aí você entende o porquê que Jesus atendeu o clamor deles. Porque eles pedem para ir para os porcos. E Jesus fala o quê? Vai. Se você ler só o texto, você vai se perguntar, mas por que Jesus atendeu o clamor de demônio? Porque Jesus não é incoerente com o plano divino. Ele sabia que ele iria condenar eternamente, no juízo final, os demônios. Mas ele não poderia antecipar essa condenação. Então ele permite que os demônios continuem no território de Decápolis. Olha a coerência. Se Deus é tão comprometido assim com o plano divino, por que a gente não é, às vezes? Você entende? Olha o comprometimento de Jesus. A ponto dele olhar o clamor dos demônios e ele fala, não, isso está dentro do plano do meu Pai. Então não vou mandar vocês para o abismo. Não vou decretar o juízo final sobre vocês antes da hora. Pode ir para a manada de porcos. Você entende? Então, mas os demônios estão reconhecendo a autoridade, o poder, estão reconhecendo Jesus como juiz. Ele vai nos julgar, ele tem o poder de nos julgar, então vamos implorar, porque nós também conhecemos o plano divino. Então vamos implorar. O clamor deles tem base naquilo que eles conheciam do plano de Deus. Nós vamos ser condenados, mas ainda não é a hora. Certo? Essa mesma expressão aí, basanizo, tá? Que fala sobre atormentar, ela aparece em Apocalipse 14, versículo 10, e Apocalipse 20, versículo também 10, que fala sobre o juízo final, literalmente. Principalmente o 20, versículo 10, que é o juízo final depois do grande trono branco. É onde todos vão ser banizo, todos vão ser atormentados por toda a eternidade. É por isso que os demônios falam, por que você vai nos lançar a atormentação eterna antes do tempo, antes do juízo do grande trono branco? Então, sim. Ah, tá, o café. Então, vamos parar aqui. Até aqui, tranquilo. Até o versículo 7. Hã? Tá bom, mas abriu bastante o horizonte. Você vê que é um texto batido, né? Mas, nunca enxergue um texto como um texto. Não, esse texto é fácil. Nunca enxergue desse jeito. Nunca enxergue. E só uma dúvida sobre essas coisas das palavras que você está citando. Apocalipse, também tem outras partes. Como que é aquele negócio que tem os números? Que o número cada palavra da Bíblia é um número que você sabe. Como assim? Não é mesmo, intertextualidade, concordância. Mas eu vou lembrar depois do café, eu vou Tá. O pessoal tá com fome, não sei. Mas aqui, veja bem, lógico que eu não vou trabalhar todas as palavras ou todos os verbos do texto, tá? Eu peguei só 3 verbos, mas você já viu que 3 verbos que a gente trabalhou no texto original já abriu a mente, certo? Porque o método linguístico faz isso. Ele faz você entender não só a palavra, mas o que está por trás da palavra e como ela se amarra dentro da narrativa de todo o texto, certo? Tá? Isso daqui, meus queridos, essa aula que vocês estão tendo aqui é aula de bacharel, tá? Não é aula de curso médio, é aula de bacharel. Tá? E geralmente essa aula ela é ministrada depois que vocês já fizeram grego 1, 2, 3, hebraico 1, 2, 3, depois que vocês já fizeram introdução Antigo, Novo Testamento, teologia Antigo, Novo Testamento, ou para alguns seminários, panorama do Antigo, Novo Testamento. Depois vocês pegaram todo esse arcabouço, aí vocês vão entrar em exegese. Essa aula de exegese é uma aula para pelo menos aí 6 meses. Entendeu? Só que por que eu estou dando isso daqui? Para quando vocês for fazer o bacharel, isso daqui não ser uma informação nova. Vocês vão olhar e vai lembrar do Tarcísio. O Tarcísio passou isso para a gente. Então a gente já sabe como que funciona. E o BPT, você fazendo perguntas, ele vai te dar isso daqui também. Se você souber fazer boas perguntas.
E se você for um bom curioso também, tá? O curioso sempre... Uma coisa que você pode ser aqui, quando você estiver vasculhando o texto bíblico, é um bom curioso, usando boas ferramentas, e você vai chegar também em boas conclusões, tá? Então, até aqui foi o método linguístico. Depois do intervalo, a gente vai entrar no método literário, tá? O método Strong, que eu estava tentando lembrar. Ah, tá. Que meu devocional, eu vou ler agora, escutar agora, e aí à noite eu não vou no culto. Entendeu? Então, assim, porque assim, eu comecei a refletir muito, porque eu queria muito produzir conteúdo na internet. Só que daí eu comecei a analisar a forma com que as pessoas estavam consumindo o conteúdo, né? Elas estavam, de certa forma, aprendendo a Bíblia de forma fragmentada, que dá uma falsa impressão. A Bíblia é uma narrativa só. Toda a Bíblia é uma narrativa só. Quando você aprende a Bíblia de forma totalmente desfragmentada, o que acontece? Você acha que você entendeu aquilo, mas você não entendeu o propósito. E aí o que acontece? Você vai pegar aquilo, vai tornar aquilo numa interpretação particular. Entendeu? Você não, vamos supor, se a pessoa está numa igreja que não tem ensino, mas ela ouve trechos do Hernandes, trechos do Nicodemo, trechos do Rodrigo Silva, ela vai ter fragmentos da verdade. Só que fragmentos da verdade, sem a compreensão do todo, vira um caminho, literalmente, para a pessoa chegar numa mentira. Entendeu? Porque ela não entendeu direito. Ainda tem uma série de dúvidas e não tem ninguém para sanar. E quem está produzindo conteúdo na internet não está ali para sanar as dúvidas que vai surgir na mente daquela pessoa. Então, isso é muito perigoso. Que a pessoa vai começar a formular a sua própria teologia, e todo mundo faz teologia, não é só o teólogo. O membro da sua igreja, a pessoa que começou a frequentar a sua igreja hoje, ela vai fazer teologia, ela vai ver o que ela está conhecendo de Deus e vai interpretar o mundo a partir daquela ótica. Então a pergunta não é se você vai fazer ou não, mas como você faz teologia, como você interpreta o mundo através daquilo que você conhece sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o plano redentivo baseado nas Escrituras, né? Então tem sido muito perigoso isso, mas isso é um assunto para outra hora. Vamos lá no contexto literário, deixa o texto aí aberto, em Marcos capítulo 5. Contexto literário. Qual é o gênero literário do Evangelho de Marcos? Qual o gênero literário? Narrativo, mas tem um ponto aí. Um narrativo, mas ele conta a história de um povo ou de uma pessoa? Então é um narrativo biográfico, certo? O gênero literário é a narração, sim, de uma história, porém voltado a uma pessoa, que é Cristo, o ministério de Cristo. Então é narrativo, mas também é biográfico, tá? E vamos lá, se é narrativo e é biográfico, por que ele está escrevendo aquela narrativa, aquela biografia? Qual é o propósito dele escrever aquela narrativa e aquela biografia? Para quem que ele está escrevendo? Para quem que ele está escrevendo essa narrativa? Qual é o público que Marcos está querendo transmitir a vida ou a história da vida de Jesus? Então, Gentios, né? gentios, mas especificamente pessoas de cultura romana, né? Pessoas de cultura romana. É por isso que na história da igreja, no século II, houve um homem chamado Papias, e Papias escreve um documento que vai ser mencionado por Eusébio de Cesareia num livro chamado História Eclesiástica. E Papias escreve bem assim, que Marcos escreveu o seu evangelho sobre a tutela de Pedro, quando Pedro e Marcos estavam em Roma. E quando a gente lê as narrativas de Atos dos Apóstolos e também da própria carta de Pedro, Pedro cita João Marcos como um obreiro dele que estava na região onde Pedro chama de fiel eleita, né? Ou da Grande Babilônia, que era um nome figurativo que os apóstolos usavam para se tratar da cidade de Roma. Então, bate com relatos de Papias. Então, eles estavam em Roma, provavelmente escrevendo essa biografia de Jesus para o povo ali do Império Romano. Então, o público que Marcos iria ter era um público
de cultura e pensamento romano, tá? Baseado nisso, olha comigo o versículo de número 9. Quando Jesus pergunta qual é o seu nome para o endemoniado, o que ele responde? Legião. Legião era o nome do quê? Dos soldados romanos. E por que Marcos relata que os demônios disseram que o nome deles eram Legião? Sim, eram muitos, mas por que ele dá um nome romano para aquele agrupamento de demônios? Que era o mesmo nome usado para os soldados do imperador César. Por que ele dá esse mesmo nome, Legião? Ele dá um nome, um título romano para aquele agrupamento de demônios. Por quê? A força do império estava na onde? Onde estava a força do império, que fez o império expandir? No seu exército. Então César só tinha poder porque ele tinha um grande exército. Só que veja bem, quem é mais poderoso? Um demônio ou um soldado romano? Um demônio, porque o demônio pode dominar um soldado romano. Só que veja bem, Jesus, ele domina um demônio. Não só um demônio, mas uma legião de demônio. Se César tem poder porque ele domina o exército, Jesus tem mais poder ainda, porque ele domina uma legião não de homens, mas uma legião de demônios, que tem poder para destruir todas as legiões de César. Deu para entender? É Marcos mostrando Jesus é muito maior do que César. E lembra que eu falei que no contexto histórico-cultural, nessa cidade, eles adoravam ao imperador romano? E o público para quem Marcos está escrevendo também é um público de cultura romana. Portanto, era um público que, em algum momento da sua vida, antes de se converter, já adoraram ao imperador. E na época, a adoração da imperador era muito séria, né? Existia os centros comerciais romanos, onde era dividido por cada tipo de profissão. Por exemplo, o artesão. Tinha lá o sindicato dos artesãos, que era chamado de guildas. Só que para ele participar do sindicato, que dava o direito dele de exercer a profissão, ele tinha que adorar o imperador. Então ele ficava naquele conflito. Para mim exercer minha profissão, eu tenho que adorar o imperador. Mas para mim deixar de adorar o imperador e colocar em risco a minha profissão, eu tenho que saber que aquele a quem eu adoro é muito mais poderoso do que a esperança que Roma e César me dá. Aí Marcos escreve o relato desse que é mais poderoso do que César, dizendo assim, olha, quem é mais poderoso? Os demônios ou as legiões de César? Não, os demônios, porque eles podem literalmente dominar todas as legiões de César. Então, mas Jesus domina os demônios. Então Jesus é muito maior do que César. Ele é digno de confiança. É isso que ele está querendo dizer. Só com uma palavra, você entendeu? Só com uma palavra. Quando Marcos ele coloca essa palavra latina, que é legião, dentro de um texto que foi escrito em grego, ele está querendo transmitir alguma coisa, sim ou não? Imagine, você está escrevendo um texto em português. De repente você coloca uma palavra ali em inglês. Você quer transmitir alguma coisa diferente para chamar a atenção do seu leitor. Quando você está lendo o texto em língua portuguesa, por que ele usou essa palavra em inglês? Naturalmente você vai tentar descobrir o significado ou o porquê que ele colocou aquela palavra numa outra língua. É esse tipo de narrativa que Marcos faz. Ele coloca uma palavra latina para o leitor dele ver e se atentar e refletir sobre aquela palavra. Como é isso? Jesus, ele tem poder sobre milhares de demônios. Logo, ele tem um poder muito maior do que César. César domina homens, mas Jesus domina aqueles que dominam homens. Jesus domina os demônios. Entendeu? Como que Marcos ele dá uma luz que para o seu ouvinte original, que era um público romano, que estava nessa incógnita, eu adoro a César e mantenho minha profissão, ou deixo de adorar César para me dedicar totalmente a Jesus e coloco minha vida em risco. Será que vale a pena? Aí Marcos apresenta, sim, vale a pena. Ele é muito maior do que César. Deu para entender? Tranquilo aqui, né? Ou não? De boa, né? Deu para entender. Mas aqui são detalhes, né? Aqui você vai cavando, né? Vai cavando. Só que,
veja bem, ó, isso daqui é uma coisa bem interessante também. Marcos apresenta aqui meio que um paralelo. Os homens tentam parar esse homem endemoniado prendendo ele com correntes. Isso é um método humano, prender o corpo. Esse homem aqui, a gente falou no contexto histórico-cultural, que a cidade de Decápolis, aquela região era uma região próspera, sim ou não? Era uma região que cunhava suas próprias moedas, pagava menos impostos, tinha mais dinheiro. Eles tinham o principal produto que alimentava os soldados romanos, que gerava um grande número de capital econômico para a cidade. Era uma região próspera, certo? Então, um homem endemoniado, em meio aos sepulcros, podendo em qualquer momento invadir a cidade, é um problema social, sim ou não? E como que eles resolvem o problema social? Prendendo o corpo. Porque César só tem esse método. Eu ataco o corpo. Só que Jesus vai muito além. Jesus não prende o corpo, ele liberta a alma, que domina o corpo. Você entendeu? Para o leitor que está lendo esse texto, isso é uma explosão. Calma aí. Então, Roma é limitado a prender o corpo para resolver o problema social que o endemoniado causava na cidade próspera, que era extremamente importante para Roma. Só que Jesus vai muito além. Jesus consegue libertar algo que domina o corpo, que é a alma do ser humano. Ele não prende, ele liberta. Entende? Pode dar uma glória a Deus. Então, pode falar, pode falar. Eu pergunto assim, mas eles não entenderam dessa maneira, né? Não, entenderam. Porque depois eles expulsam, né? Não, eu digo, eu tô falando aqui o ouvinte que, para quem Marcos entregou a narrativa, né, do evangelho. O povo da cidade, não. O povo da cidade foi um fracasso total, né? Fracasso total. O povo da cidade. Mas você entendeu no contexto histórico-cultural por que o povo expulsou Jesus. Porque Jesus trouxe um prejuízo econômico gigante. O principal meio de faturamento da cidade foi afogado no Mar da Galileia. Então, por isso que eles ficaram tão loucos. Tanto é que o texto vai dizer que eles anunciaram na cidade e nos campos. Falaram para todo mundo, olha, se ele fez isso com o nosso principal faturamento, o que ele vai fazer com o resto? Vai acabar com a gente. Só que veja bem, o texto mostra uma coisa interessante. Marcos e Lucas vai falar que era um endemoniado. Só que Mateus vai falar que era 2 endemoniados. Já percebeu isso? E a pergunta é por que Mateus fala que é 2 e Marcos e Lucas falam que é 1? Era 2 ou era 1? Bom, partindo pela primícia que a Bíblia é inerrante, aí entra a teologia sistemática, né, que é a bibliologia, a inerrância das escrituras. Nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas estão errados e nem estão entrando em discordância. Aqui é propósito de narrativa. A forma com que eles querem apresentar. Bom, Mateus, ele escreve para um público judaico, certo? E quem se lembra que lá em Deuteronômio 19:15 vai ter uma lei dizendo que um testemunho só é verdadeiro se for apresentado diante de uma ou mais testemunhas. Então, precisava de pelo menos mais de uma pessoa para atestar que aquele testemunho era verdadeiro. Então, aqui realmente são 2 endemoniados, não um só. Só que Mateus, ele se preocupa em apresentar literalmente os 2, porque o público judaico dele só acredita num testemunho que vem a partir de mais de uma pessoa testificando. É por isso que o cego do Jericó, ele apresenta 2 cegos. Tinha 2 cegos, literalmente. Mas por que os outros evangelistas não apresentam? Porque eles não estão preocupados com isso. Eles querem apresentar o cego que realmente se converteu. Já Mateus, além de apresentar o cego que realmente se converteu, ele quer apresentar também que 2 testemunhas foram ali contempladas naquele texto. A mesma coisa aqui. Enquanto Marcos e Lucas querem apresentar somente o endemoniado que realmente virou evangelista, eles querem apresentar essa narrativa, essa transformação social e espiritual que o reino de Deus traz. Mateus se preocupa também com isso, mas também com o testemunho, porque o público judeu que vai ler vai falar, opa, se tinha 2 testemunhas, então a narrativa é
válida. Deu para entender? Provavelmente um dos endemoniados não deu fruto nenhum. Tá? Só que veja bem, qual é o paralelismo ou quiasmo que tem no texto? O texto apresenta um paralelismo muito lindo, tá? Muito lindo. O texto começa apresentando no versículo 3 ao 5, a parte A, um homem desumanizado. Totalmente. Esse homem andava nu, morava nos sepulcros, se rasgava com pedras. Era um ser humano? Não, era um homem totalmente destituído de todas as características formais de um ser humano comum. Então ele estava desumanizado. Certo? Porém, na parte B, que é o versículo de número 15, esse homem desumanizado aparece assentado, vestido em perfeito juízo. Então, o homem que estava desumanizado foi humanizado. Ele foi humanizado. Só que, veja bem, ele era desumanizado, ele foi humanizado, e depois que ele foi humanizado, versículo de número 19 e 20, ele vai ser enviado. Então, o que ele está apresentando é: esse homem estava desumanizado, depois ele foi humanizado, e agora ele foi enviado. Esse é o propósito do Evangelho. Todas as pessoas que elas podem não estar num estado de demônio como está, mas se ela está longe de Cristo, se ela está longe de Deus, se ela está longe da salvação, da fé verdadeira, ela está longe também do propósito máximo da humanidade, que é glorificar a Deus. Desumanizado não é só quando uma pessoa está de cabelo grande, andando nu no meio aos sepulcros. Desumanizado é quando uma pessoa está longe do propósito da humanidade, que é glorificar a Deus. Todos antes de Cristo, que não têm Cristo, também estão desumanizados. E o que é ser humanizado? O texto vai dizer que ele estava assentado. O texto paralelo de Lucas 8,35 vai dizer que ele estava assentado em perfeito juízo aos pés de Jesus. E vestido. Então, veja bem, a pessoa só é humanizada, ela só tem a sua natureza humana restaurada quando ela está em perfeito juízo aos pés de Jesus. Só que Deus não salva ninguém, não humaniza ninguém, não restaura a humanidade de ninguém, se não for para enviar. Entende? Esse é o paralelismo. Deus arranca o pecado, humaniza a pessoa, mas ele depois envia a pessoa para um propósito, para uma missão. E aqui nós temos aqui, nós temos aqui 3 verbos, tá? 3 verbos. O primeiro verbo está aí no versículo de número 2. Versículo de número 2. Ele veio dos sepulcros até Jesus. Ele veio. Segundo verbo está aí no versículo número 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que estivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Ou seja, o que veio, ficou aos pés de Jesus. Só que o versículo de número 20 vai apresentar aí um outro verbo. Ou o versículo 19 também vai apresentar esse outro verbo, que é o verbo de ele foi. Versículo 20 vai dizer: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Então, o homem que veio, ficou e foi. Por que é importante isso? Quando ele veio, ele estava desumanizado. Mas quando ele ficou aos pés de Jesus, lembra, o que ele estava fazendo aos pés de Jesus? O que você acha que ele estava fazendo aos pés de Jesus?
Adorando? Não. Aprendendo! Porque só pode ser enviado quem senta aos pés de Jesus primeiro para o que Marta estava fazendo aos pés de Jesus. Aprendendo! Esse homem estava fazendo a mesma coisa que Marta fez. Ele se assentou aos pés de Jesus. E lembra, nunca esqueça isso. Se assentar aos pés de Jesus, na cultura judaica, era você se assentar para aprender aos pés de um mestre. É por isso que Jesus enviou. Você acha que Jesus iria enviar alguém que não sabia nada do que era o reino de Deus? Não sabia nada do que era o evangelho? É por isso que antes de enviar, ele ficou. Ele veio, foi humanizado, ficou, aprendeu o reino, aprendeu o evangelho e depois ele foi. Isso é o método que você falou, é paralelismo? Isso, desculpa. É isso mesmo, é paralelismo. Esse é o paralelismo do texto, tá? Todo mundo foi chamado de desumanizado para ser humanizado. Todo mundo veio até Jesus. Por que que ele veio? Porque Deus chamou, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Vocês só vieram até mim porque meu pai literalmente trouxe vocês. Todo mundo veio desumanizado. Mas quando ficou aos pés de Jesus e aprendeu o evangelho, aprendeu a palavra, recebeu a fé, foi humanizado e agora precisa ser enviado. Foi. Você está falando, lembrando de vários personagens, é a mesma história. É a mesma. É a dinâmica da narrativa é a mesma coisa. Não muda muita coisa, tá? Isso daqui a Bíblia é um livro que, se você aprende a forma com que a narrativa ela é explicada em diferentes gêneros literários, fica muito mais fácil de você ler. Né? Eu estava falando para a Eduarda, né? Eu falei, vou trabalhar esse texto. Eu estava no carro com ela. Falei, lê para mim o texto, para me ver se tem algum paralelismo. Até então eu não tinha feito a exegese ainda. Ela lê no texto já, rapidinho, não, tal. Mas por quê? Nossa, não, minha mente já está condicionada àquilo, né? Eu já sei como que é a estrutura narrativa bíblica, então só de ler o texto, ou alguém lendo o texto para mim, eu já consigo encontrar os pontos paralelos que tem nele, certo? Então veja, o texto vai falar de alguém desumanizado que foi humanizado e enviado, alguém que veio, ficou, aprendeu aos pés de Jesus e foi, certo? Só que existe uma coisa aqui que é meio interessante nesse texto, ó. E aí é uma questão que vocês podem aplicar na vida da igreja local. Enquanto tudo isso está acontecendo com um homem, existe toda uma cidade perecendo. Só que essa cidade ela não entende que ela está perecendo. Por quê? Porque ela está mais preocupada com o fator econômico do que com o fator humano. Vale mais o dinheiro que essa cidade produz do que as pessoas que ela tem ali para ser humanizada. Então elas preferem ficar em estado de desumanização sem Jesus e com dinheiro do que ser humanizado e talvez aquilo trazer algum prejuízo econômico para a cidade. Tem a ver com nossos tempos? Alguma coisa? Um pouco, né? Muito. Então esse texto não é um texto de 2000 anos atrás, é um texto extremamente contemporâneo. E a exegese é para isso. A pregação da palavra é você extrair isso do texto e você falar, calma aí, o que aconteceu lá em Decápolis acontece hoje também. E como que nós podemos ser uma igreja que pega o desumanizado, coloca aos pés de Jesus para eles serem humanizados e prepara eles para ir? Como que a gente pode trabalhar isso? Entendeu? O texto também dá várias dicas, não dá tempo de falar disso agora, tá? Mas o último método, e aqui a gente encerra, porque esse daqui é bem rápido. Anotaram aqui? Mas depois eu envio o slide também. É o método canônico, tá? O método canônico. Como que esse texto ele vai dialogar com os demais textos, tá? Bom, primeiro a gente viu que a gente usou alguns textos que são os paralelos, né? Que é chamado de intertextualidade. Bom, no caso dos evangelhos, intertextualidade é muito fácil. Por quê? Porque os textos eles estão em Mateus, tá? Em Marcos, tá? Em Lucas. Então você vai ter que ler as 3 narrativas nos 3 evangelhos e ver a intertextualidade. Com a intertextualidade, a gente viu
no versículo 7, que os demônios falaram uma frase a mais no Evangelho de Mateus, que é: o que fazes nos atormentando antes do tempo? A expressão antes do tempo só está em Mateus, então nós usamos a intertextualidade para isso. Nós usamos também a intertextualidade para ver que os demônios ficaram com medo não só de Jesus expulsar eles do país, mas de mandar eles para o abismo, como está em Lucas. E nós também usamos a intertextualidade para entender o versículo 15, que ele não estava somente assentado e vestido em perfeito juízo, mas ele estava, como diz Lucas 8,35, aos pés de Jesus. Então, a intertextualidade vai ser chave para você poder realmente entender todo aquele texto. Isso daqui é o basicão, tem que fazer isso. As diferenças. Mas como essas diferenças se complementam? Entendeu? Como elas se complementam? Como no caso que nós usamos aqui. A gente fez a análise do grego, mas a gente usou a intertextualidade para dar base. Lembra que eu falei? Aqui ele está falando de um estado de condenação. Como que eu provo isso? Ele já sabia que ele poderia ir para o abismo. Então ele já sabia da condenação do juízo final. Então a gente usa o texto original, mas usa também a intertextualidade. É um conjunto de fatores. É por isso que quando você vê alguém falando para você fazer um cursinho de grego, que você vai ser um exegeta, isso é babaquice. Você vai ser, mas vai ser um exegeta bem meia boca. Se você dominar só o grego, meia boca. Não é só o grego é uma parte da exegese, que é você trabalhar a linguística do texto. Mas se você não trabalhar gênero literário, método canônico, método histórico-cultural e mais alguns, né, que a gente tem que não dá para passar tudo para vocês, senão vai embolar todo o meio de campo. Mas é muito mais complexo, então eu vejo assim, eu fico até triste com os cristãos falando: não, vem aqui aprender exegese, estude grego aqui comigo. Não é bem assim, né, que a banda toca. Mas existe um outro método canônico, dentro do método canônico, o método canônico vai mostrar o propósito do milagre, que é um texto bem famoso, que é João 20, versículo 30 a 31, onde João diz que todos os sinais foram relatados para que as pessoas viessem crer em Cristo. Então, todos os milagres que são relatados em todo o Evangelho, tanto de Marcos, Lucas, Mateus e João, são milagres que são relatados para dar fé àquele ouvinte primário e também o ouvinte secundário, terciário, como somos nós aí acerca do texto. Mas existe também, dentro do método canônico, um propósito para esses milagres que está aí em Isaías. Esse texto de Isaías, anota na sua Bíblia, não perde, porque todos os milagres de Jesus têm que ser lidos também à luz desse texto, tá? Isaías 35, versículos 5 e 6. Todos os milagres da Bíblia, do Novo Testamento, têm que ser lidos à luz de Isaías 35, do versículo 5 ao 6. Tá? Primeiro, o texto de Isaías 35 vai estar falando da felicidade plena e da glória de Sião. Ou seja, no Novo Testamento, Sião é a Nova Jerusalém. Então, ele está falando da glória manifesta do mundo vindouro. É um texto, portanto, escatológico. Só que ele vai falar como que a glória de Sião, a glória da Nova Jerusalém, vai se manifestar ainda nos tempos atuais. É como se ele estivesse dizendo que a glória que a gente vai experimentar naquele futuro glorioso vai se manifestar nos nossos tempos. Vai ser uma prova dessa glória, uma prova desse reino, uma prova da Nova Jerusalém, da Sião celestial. E olha o que ele vai dizer no versículo 5, que nesses tempos que fosse manifestada essa glória, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Não é os milagres que Jesus fez isso daí? Pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá erva com canas e juncos. Toda essa linguagem da terra brotando, a terra prosperando, a terra recebendo água, terra seca na Bíblia, sinônimo maldição, pecado.
terra abundante, com manancial, com água farta, com abundância de canais de água, é terra abençoada. Então ele está dizendo que vai ter manifestações de milagres que vai abençoar, regar, fazer com que aquela terra fosse uma terra frutífera e próspera. É a bênção de Deus que vai se manifestar em uma determinada época, que era um vislumbre do que vai ser a glória da Sião celestial. Portanto, esses milagres que Jesus faz e outros é uma manifestação, uma prova da manifestação do reino de Deus no meio de nós. É por isso que quando Jesus cura e os escribas vão dizer assim, ele faz isso pelo poder de Beelzebu. Jesus fala assim, olha, eles estão dizendo que eu faço pelo poder de Beelzebu, mas se eu faço isso pelo dedo de Deus, isso significa que o reino de Deus está entre nós. O que ele está? Ele está usando Isaías 35, versículo 5 e 6. A prova de que o reino de Deus está no meio de nós é que os coxos andam, os cegos enxergam, o mudo canta e a bênção do Senhor está regando a vida dessas pessoas. E o que era ermo, onde viviam os chacais, se transformou em ribeiro e manancial de água corrente. É isso que Jesus quer trazer. Então, os milagres sempre vai ter o propósito de manifestar o reino de Deus no meio da igreja, tá? Então, por que Deus faz milagres? Por que Deus cura pessoas ainda hoje? Método canônico para você interpretar esse texto. Por que Jesus foi lá e libertou o cara? Por que Jesus curou a mulher cirofenícia? Porque Jesus queria manifestar o reino de Deus. E ele manifesta esse reino através de uma pessoa, para que o testemunho do reino, através dessa pessoa, venha implantar o reino em toda uma região, em toda uma cidade. Certo? É assim que funciona. Também. Você entende? Então você pega o propósito máximo do texto. Qual é o propósito máximo do milagre? É simplesmente falar que para você crer no milagre? Não, isso daí é linguagem chula que a gente usa. O propósito do milagre é manifestar o reino de Deus. Manifestar a glória de Deus. Como que eu sei que a glória de Deus está no meio de nós? Porque Deus opera também no meio de nós através dos milagres. É, exatamente. Você entendeu? O reino de Deus chegou. Tá? Então, o método canônico, você vai ver como é que esse texto ele vai abranger todo o propósito de Deus na narrativa bíblica. E aí você vai entender o propósito totalmente ampliado, tá? De Deus na sua total sabedoria de apresentar esse texto para nós, para as pessoas da época e agora em nossos tempos para nós. Ok? Dúvidas? Tranquilão? De boa? Essas aulas, meus queridos, eu estou colocando no YouTube, como eu sempre coloco, tá? Mas essas aulas específicas... Na verdade, tem várias aulas que eu dei aqui que vale a pena você dar uma maratonada lá. Porque são assuntos que... Tem aquelas aulas sobre o reino de Deus, você não é por nada não, mas pesquisa os temas que eu trabalho ali no YouTube. Não tem vídeo no YouTube falando sobre aquilo. E nem sobre isso, tá? Dificilmente você vai encontrar. Então, maratona lá, pega o caderno, aquilo que você não conseguiu anotar aqui ao vivo em aula, anota lá. Perca não, né? Invista tempo, né? Invista tempo lá para você, cada vez que você assiste, você vai maximizando seu imaginário, aprendendo mais e colocando isso em prática. Quando você for montar o próximo sermão, tenta usar, se esforça para usar esses métodos. Se esforça, entra lá no BPT, coloca lá, faz pergunta, vai cavando. Deixa eu ver como é que o Tarcísio fez essa pergunta. Como é que ele chegou? E você lê o texto. Cada vez que você lê o texto, vai surgir questionamentos para você. Nesse questionamento, você vai fazendo pergunta, ele já está todo parametrizado para te responder segundo uma boa teologia, uma boa análise linguística, histórica, cultural. Tá bom? Vamos ficar de pé? Oxe, já? Agora que tá esquentando? Não é 9 horas que acaba? É 9 horas, né? Eu ainda passei. Ó, a próxima aula